Eu cumprimento a todas as brasileiras, na pessoa da jornalista, professora Leonora, é um privilégio cumprimentá-la. Cumprimento a todos os homens, e aí tem que fazer em nome de pelo menos 3 pessoas que estão aqui na mesa, o meu mestre, professor Luiz Carlos Bresser Pereira, o mestre de todos os bacharéis em Direito, que eu sou professor Comparato, e aquele que liderou a política externa mais audaciosa deste século no Brasil, professor Celso Amorim. Aliás, deste século é pouco. Tem a ver desde o Barão do Rio Branco, acho que não estarei exagerando se eu afirmar isso. Eu ando cumprindo um certo papel de grilo falante nos ambientes onde eu ando, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Haverá o tempo da busca de simpatias, haverá o tempo do discurso agradável, e eu pretendo também achar uma ocasião para ter oportunidade de fazer isso, de buscar simpatias e de ser agradável. Entretanto, resta-nos ainda algum tempo para que nós deixemos essas simpatias de lado e reflitamos, poucos que somos hoje, a partir, inclusive, da percepção de quão poucos somos hoje, não é? Sobre o que está acontecendo no Brasil, o tamanho e os limites ainda não conhecidos da tragédia socioeconômica, cultural que se abate sobre o nosso povo. E nós podemos fazer azedas críticas, e devemos fazê-las, aos nossos antagônicos. Eles são golpistas, eles são salafrários, eles têm um jeitão de quadrilheiros, e talvez os meus adjetivos sejam até mal compreendidos às vezes, mas eu os conheço com certa proximidade. Eu já chamei de ladrão ao tempo próprio o Eduardo Cunha e o Michel Temer, por exemplo. Naquela data eu fui considerado um mal-criado, hoje eu estou aqui falando no meio de pessoas de bem, e um deles está preso e o outro sendo chamado de golpista pela quase unanimidade da comunidade nacional e por quem pensa no Brasil, fora do Brasil. Mas se é simples e justo que nós estejamos críticos e azedos, é o meu jeito, com relação aos nossos antagônicos, é preciso que nós tenhamos humildade, especialmente num momento fundador como este pode ser potencialmente. Eu atribuo a este momento um potencial fundador, porque assisti e testemunhei os rabiscos originais deste manifesto, tive o privilégio de estar, inclusive, na casa do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, me acompanhava nessa data, ou estávamos juntos, essa outra grande figura extraordinária que São Paulo deu à política brasileira, o ministro Haddad, prefeito Haddad. E eu não vacilei um segundo, apesar de ser um faccioso, né? Eu sou naturalmente faccioso, eu tenho necessariamente que ser humilde de compreender isso. Eu vi a largueza potencial, a semente do potencial fundador para uma etapa nova da vida brasileira. Por quê? Porque impõe um método a nós outros. Porque não é possível a nós outros, que fizemos o que fizemos, para o bem e para o mal, fazer de conta que nós não temos parte importante da responsabilidade, por omissão, por conciliação, por transigência, por pragmatismo, por realismo. Qualquer adjetivo que queira dourar a pílula tem a minha solidariedade. Porém, não é razoável, e vou de novo no simbólico, que nós estabeleçamos uma culpa tão grave para os nossos antagônicos e nos esqueçamos que nós fizemos a taxa de juros e recentemente a 14,25% e nomeamos o Levi como esforço de cooptação da direita do país e do centro plutocrata da vida brasileira. Nós fizemos isto. Nós fizemos isto. E fizemos isto, volto a dizer, cheios das melhores intenções, eu sou uma testemunha privilegiada, cheio das melhores intenções, mas este ato aqui pode ser fundador de uma percepção definitiva de que este caminho é a certeza do fracasso e da traição do superior interesse nacional. Eu não estou propondo uma guerra sectária, longe de mim isto, mas ou nós afirmamos um método ao redor do qual nós estabeleçamos qualitativamente nossa inteligência, ou eu, na hora própria, serei mais sectário ainda do que tenho que ser num momento como esse. Aqui estão as pistas. Os preços centrais da economia brasileira não estão errados por fatalismo.
estão errados por manipulação populista, por estimulação populista a ciclos de consumo que não se sustentam, mas que são felicitantes, ciclicamente, e que permitem a elaboração de microprojetos de poder, enquanto a nação espera de parte de nós que se construa um projeto de país, um projeto de nação. O consenso pode ser estabelecido ao redor dos valores centrais. A questão nacional, e a questão nacional não por patriotado ou por amor extremo às cores verde e amarela do país, que também estão sendo malversadas. A questão nacional deve ser para que nós possamos mandar no nosso próprio nariz, para que nós entendamos que as condições de produzir, de trabalhar, de gerar riquezas, não são globais. A única coisa que é global é a ilusão consumista que está destruindo o planeta Terra e desorientando a sociedade brasileira em relação ao seu verdadeiro destino. A questão do desenvolvimento há de ser considerada para além das políticas compensatórias, que ainda que sejam muito importantes e inadiáveis, num país em que a fome não era uma expressão retórica e hoje pode afirmar que baniu a fome do lar de muitos brasileiros. Mas o desenvolvimento é outra coisa, é ampliar espaço para crescer a massa de salários, é ampliar espaço para crescer a receita pública, para que se financie com o mínimo de eficácia as políticas essenciais de segurança, banindo o medo que hoje assusta a família brasileira, esconjurando a doença e o medo do hospital que hoje assusta a sociedade do país e emancipando nossa gente por um processo inclusivo de educação que prepare para olhar criticamente a vida. E, por fim, a questão moral superior de todas, que na minha opinião, pelo menos, o enfrentamento solidário, comunitário e como objetivo central do país, o enfrentamento da miséria que nos envergonha.